Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na carta aos Romanos, capítulo 1, versículos 20 a 25, que diz: Pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. Pois tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, seus raciocínios se tornaram fúteis e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis, pelo que Deus os entregou às concupiscências de seu coração, a imundície, para desonrarem seus corpos entre si. Mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Ao meditar sobre esses versículos, o Senhor me levou a questionar o porquê muitos permanecem relutantes diante da verdade de Jesus, mesmo sendo seguidores de Cristo, vivem suas paixões e desejos sem ao menos perceber suas atitudes. Vivemos em um tempo onde a incredulidade, a dúvida e o medo estão tão envolvidos na fé que é muito mais fácil hoje uma pessoa dizer que fez de tudo, mas Deus não responde, ou que ela creu, mas não teve resposta de Deus. Isso tem muito a ver com o tipo de relacionamento e de entendimento de quem é o Senhor em nossa vida, bem como onde temos colocado a nossa fé. Diante disso, quero dizer que em nosso tempo há muitas expressões erradas diante do pressuposto da fé que tem afastado as pessoas do Senhor e de um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, para poder negociar com Deus através de suas propostas financeiras de um alto rendimento. Isso é querer comprar as bênçãos de Deus. Porque quando o Senhor diz sobre ofertar, Ele nos diz que tem que ser algo voluntário e não com interesse ou orgulho. Por isso que vemos que a incredulidade, a dúvida e o medo começam a dominar pessoas que estão anos dentro de uma religiosidade, porque não há o entendimento de quem realmente é o Senhor em sua vida. Acabam escandalizando o nome do Senhor por causa de dinheiro e por sua falta de fé naquilo que o Senhor prometeu. Vejo que Zacarias, pai de João Batista, quando recebeu a promessa que seria pai, ele duvidou, não creu, porque mesmo sendo um dos sacerdotes mais tementes a Deus e junto com sua mulher Isabel, uma referência para a comunidade local, não via a possibilidade de um homem avançado de idade, junto com sua esposa também com a mesma condição, terem um filho. Mas, por causa de sua incredulidade, ele ficou mudo até o nascimento de João Batista. E viu-se cumprir a promessa do Senhor. Quantos outros casos podemos citar de que uma atitude de incredulidade, de dúvida, de medo, paralisando pessoas a ponto de saber qual a sua promessa, mas não conseguir vivê-la porque não cria. O próprio Pedro, quando pediu para ter com Jesus nas águas agitadas onde estava andando sobre elas, e ao tirar os olhos de Jesus e olhar os ventos fortes e suas circunstâncias, começou a afundar. E Jesus pegou-o pela mão e levantou e mostrou quão pequena a sua fé. E não podemos deixar de citar o fato do pai que chegou apavorado dizendo para Jesus libertar seu filho, como vemos descrito no Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, versículos 17 a 19 e 23 a 29, que diz: Um homem dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. Este, onde quer que o apanha, lança-o por terra e ele espuma, range os dentes e vai se secando. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Jesus respondeu: Ó geração incrédula,
Até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim. Disse-lhe Jesus: se tu podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão começava a se ajuntar, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais entres nele. O espírito, clamando e agitando com violência, saiu, deixando-o como morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Jesus, porém, tomando-o pela mão, o levantou e ele ficou em pé. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta só pode sair por meio de oração e jejum. O próprio Jesus mostra a dúvida que a dúvida pode ser o caminho para que a incredulidade e o medo reinem. Mas por que tudo isso acontece? Pelo simples fato de recusarem em aceitar a verdade. Deus se revela em muitas formas diferentes que podem ser claramente vistas. No entanto, muitas pessoas que são confrontadas com a verdade escolhem não acreditar. Quando isso acontece, as pessoas fecham seus corações para a verdade, preferindo crer em mentiras. Essa é a incredulidade de quem não quer crer. Você já deve ter presenciado algo que as pessoas pedem para você orar por elas, para que Deus confirme algo. Você ora, Deus fala, e você passa para a pessoa o que ela diz que já sabe o que fazer e faz diferente do que você disse. Por quê? Porque isso se dá quando somos iludidos por nosso próprio conceito de justiça e de ocasião, daquilo que já decidimos fazer, mas que por nossa cultura cristã pedimos uma confirmação de algo que já tínhamos decidido o que fazer. Isso me faz lembrar quando os remanescentes do povo pedem que Jeremias ore por eles para saber se é para irem para o Egito ou não. Depois de 10 dias, o Senhor fala a Jeremias e ele passa todas as informações recebidas, mas o povo diz que ele é mentiroso e que eles vão para o Egito. Isso se deu porque quando definimos algo em nós, mas queremos a aprovação de Deus, independente da resposta que vier, já temos nossa decisão determinada e firmada. Aí vemos a incredulidade sobressair diante da dúvida e ela gerar uma falsa direção daquilo que nossas emoções criaram. Mesmo sabendo quem é o Senhor em nossas vidas, não permitimos ouvir sua voz e fazer sua vontade. Porque dentro de nós ainda há o orgulho, a cobiça, a ganância e a soberba, não deixando que o Espírito Santo faça a vontade do Senhor em nós. Já viu aquela pessoa que fala tanto de Deus, que tudo o que faz sempre vai contra os princípios e a vontade de Deus em sua vida? Quero concluir dizendo que para que a incredulidade, a dúvida e o medo sejam somente notados e não mais agentes de indução, temos que nos posicionar em oração, jejum e meditação da palavra. Pois uma vez que permitimos ser confrontados pela palavra e sua verdade, somos transformados pelo seu amor. Quantos estão passando por isso hoje? Não compreendem aquilo que o Senhor está mostrando e vivem falando de algo que ainda não conseguiram desfrutar. O Senhor quer nos levar a um entendimento amplo de sua presença. Basta querermos nos desvincular de nossas crenças, religiosidade, medos e razões que nos paralisam na esfera espiritual, limitando nossas ações e aceitarmos tudo aquilo que Ele tem proposto para nós, no nível de relacionamento e maturidade que quer que tenhamos. Viva aquilo que o Senhor preparou, pois uma decepção, um abandono e uma frustração, tudo foi vencido na cruz por você. Nossos conceitos só são quebrados quando há renúncia. A renúncia só é aceita quando há certeza do que queremos. A certeza só é manifesta quando há fé. E a fé só se concretiza quando toda dúvida e incredulidade são jogados fora. Prossiga, persevere, renuncie, confesse, ore, creia, tenha fé e observe o que o Senhor quer fazer com você, por você e em você. Oremos, Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais este dia. Obrigado por este fôlego de vida. Obrigado pelo seu amor e pelo seu cuidado e principalmente pela revelação da sua palavra.
Somos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem nos mostrado e dito através da sua palavra e através da revelação do teu Santo Espírito. Então, que neste dia de hoje, o Senhor não deixe que a incredulidade, a dúvida e o medo paralisem as nossas ações. Antes, que a nossa fé no Senhor permita que nós enxerguemos e tenhamos a orientação necessária em tudo o que formos fazer. Diante disso, estabeleça mais uma vez o seu reino, a sua vontade e o seu querer em nós. Livra-nos do mal, livra-nos da tentação. Não deixe faltar o pão na mesa deste teu filho, antes leve ele à abundância necessária da revelação da sua obediência para poder caminhar diante de tudo aquilo que o Senhor preparou para mais esse dia. Não deixe com que a mentira seja maior do que a verdade revelada por Jesus na cruz do Calvário para nós. Que cada vez mais o Senhor seja a razão do nosso viver e o querer dele seja revelado em graça, em glória e em poder. Somos gratos a Ti por esse dia. Consagramos este dia, consagramos nossas vidas, consagramos os nossos sentidos e as nossas palavras para tudo o que fizermos, seja para a glória do Senhor. Muito obrigado. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.